Olá, meu nome é Paloma Trindade Laurentino, sou advogada, secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB Olinda. E hoje vamos falar um pouco sobre a desigualdade na formação acadêmica e profissional do negro. Para tratar desse assunto, convidamos o professor Dr. Edilson Fernandes de Souza. Ele é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Sociologia pela Universidade de Porto, Portugal, mestre em Educação Física e Cultura, Imaginário Social e Atividades Corporais pela Universidade Gama Filho, autor de livros, atua no programa de pós-graduação em Gerontologia do Centro de Ciências de Saúde e no programa de pós-graduação em Educação. É membro da Sociedade Brasileira de História e Educação, líder do Grupo de Pesquisa de Teoria e História da Educação, CNPq, realiza pesquisa nas áreas de Sociologia e Antropologia nas populações afro-brasileiras, História da Educação, Saberes e Processos Civilizacionais. É pesquisador do Instituto de Estudos da África pela Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria de agradecer a aceitação do convite e para darmos início a esse tema, é importante a gente ter a África como o berço da civilização, considerando assim, dar um destaque à ancestralidade, visto que o Brasil é um país embasado na estrutura escravista, pois foram quase 4 séculos de escravidão, e a gente sabe que ser negro no Brasil é um desafio, e a desigualdade existe. Qual a sua perspectiva sobre essa desigualdade, professor? Primeiro, bom dia, eu agradeço a oportunidade, né, de ter me convidado, principalmente a OAB de Olinda, essa comissão, né, de igualdade racial, oportunidade de falar sobre um tema que, volta e meia, eu escrevo sobre o assunto, e mais do que escrever sobre o assunto, eu vivi o assunto, eu vivo o assunto, né, tema. Realmente, ser negro no Brasil, acho que no mundo, né, é um desafio muito grande. Um desafio muito grande. E eu acho que todas essas considerações que você fez na abertura da entrevista, sempre quando nós estamos diante de um tema como esse, nós temos que levar isso em consideração. Levar em consideração os princípios civilizacionais africanos, ou de uma África subsaariana, uma África negra, levar em consideração o processo de escravização no Brasil. O negro, ele não nasceu escravo, ele foi escravizado. Levar em consideração alguns aspectos, inclusive econômicos, né? E, a despeito digamos, de ideias expansionistas europeias, essas ideias expansionistas provocaram grandes distorções no mundo, né? Desigualdades no mundo, a partir da escravização dos negros e negras, né? Então, é um desafio realmente muito grande ser negro no Brasil. E outra questão que nós não devemos perder de vista, e de volta e meia nós esquecemos, é sobre a questão da ancestralidade. A ancestralidade do ponto de vista consanguíneo, da nossa origem étnica, racial, e a ancestralidade do ponto de vista das motivações religiosas. E eu sempre penso que esse aspecto religioso é um dos aspectos mais, digamos, criminados, né, no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. Certo. A gente sente, né, nós como negros sentimos realmente, e quando a gente vê essa desigualdade em sociedade, principalmente no campo profissional e acadêmico, eu posso dizer que na minha turma de faculdade eu contava nos dedos quantos negros haviam na sala de aula. Como professor, o senhor sente essa diferença hoje em dia com relação à formação acadêmica e profissional dos negros? O senhor pode vislumbrar quais seriam as dificuldades que os negros enfrentam nesse ponto?
Toma, deixa, nós temos uma dificuldade de origem, né? Uma dificuldade de origem, eu vou de origem não do ponto de vista, de origem do ponto de vista educacional, né? Porque você estava fazendo a abertura da entrevista, eu estava lembrando quando começa, na minha opinião, quando começa essa desigualdade. É claro que nós estamos falando do processo expansionista, do processo de escravização. Isso é uma origem do desequilíbrio, né, da falta de oportunidade que nós negros tivemos, mas também, de forma mais recente, inclusive, aí eu na minha própria formação, quando eu estudava a primeira série, segunda série, principalmente quando eu entrei na escola pública. Então, a desigualdade começa não pelo modelo de educação que nós temos na escola pública, por exemplo, não do ponto de vista dos conteúdos que nós temos, não só do ponto de vista dos conteúdos, até porque conteúdos que são trabalhados, discutidos na sala de aula, nas séries iniciais e tal, são ao largo da formação social brasileira, sobretudo da participação efetiva do negro na formação social e o que o negro contribuiu para a construção do nosso país. Mas alguma coisa que fica muito sutil, a gente não percebe. Eu penso que a desigualdade começa na medida em que os nossos professores, eu não lembro de nenhum deles, nem no ensino médio, enfim, nenhum deles tenham me falado que havia a possibilidade de eu entrar na universidade, eu fazer uma faculdade. Na verdade, eu não sabia que existia isso. Então, eu assim, me recordo na quinta série, sexta série, agora tem outras nomenclaturas, mas no nono ano, né? Enfim. Então, que as professoras não falavam de faculdade, ou seja, essa palavra faculdade não fazia parte do meu vocabulário. Então, o fato de não fazer parte do vocabulário e de nenhum professor, ninguém da minha família falar, ninguém do meu convívio social falar, então, significa dizer que eu estava excluído dessa possibilidade. Como a maioria dos negros, ainda hoje nós temos esse problema. Não é, eu tenho 56 anos, não é porque eu tenho 56 anos, essa palavra faculdade não fazia parte do meu vocabulário naquele momento. Ainda hoje, negros que são analfabetos, semi-analfabetos, têm subemprego, estão nas comunidades, estão nas favelas, enfim, é bem provável que esses negros e negras não tenham acesso a essa palavra chamada faculdade. Então, o fato de essa palavra não faz parte da linguagem, do convívio social, ou ninguém emite essa palavra, né? Então, isso é uma forma de exclusão, porque não vai gerar o desejo do negro e negra, desse indivíduo, entrar na universidade e para o curso superior, né? Então, tem essa dificuldade do ponto de vista da sociolinguística e tem uma dificuldade do ponto de vista econômico. Eu não lembro hoje, se você me perguntar quais os colegas que eu tenho, lembro hoje, eu lembro de um colega chamado José, não sei, ele deve ter feito curso superior, não sei, mas a maioria dos meus colegas morreram de diversas formas, ou foram assassinados, enfim. Então, eu não tenho colegas de infância, é isso que eu quero dizer, eu não tenho colegas de infância. Mas, se eu tivesse colegas de infância, eu não sei, obviamente, onde eles estariam. Mas, efetivamente, eu não tenho colega de infância. E não vejo pessoas de gerações um pouco mais tarde que a minha, né, também estejam na universidade, né? Colegas que estejam na universidade, pessoas conhecidos que estejam na universidade, entendeu? Então, no fundo, você tem por que isso acontece? Porque você tem uma dificuldade econômica, financeira, efetiva. Quando eu tinha 12 anos, 13 anos, os meus colegas trabalhavam, vendiam picolé, vendiam amendoim, é como eu também fazia isso, eu vendia picolé. Aliás, picolé eu nunca vendi, vendia amendoim, já vendia abacaxi, já vendi passarinho, que era um brinquedo de isopor que tinha uma pessoa próxima da minha casa que fazia e eu acabava vendendo, né? Mas eu sempre tive a preocupação de continuar estudando, porque eu queria dar bons exemplos para minha mãe, eu queria mostrar para minha mãe
para meus pais, né, que eu era uma pessoa dedicada, que meu grande presente, meus pais, era exatamente continuar estudando. Entanto, eu não tinha noção de onde eu ia poder chegar, onde eu ia chegar. Eu não tinha noção disso. Eu não sabia onde ia chegar. Obviamente, ninguém sabe, né, quando com 12 anos. Mas, às vezes, você tem classe média, enfim, convívio sociocultural, a criança já tem um desejo de estudar medicina, estudar enfermagem, ser professor. Tá? Mas eu não tinha, isso não estava desperto ainda para mim. Mas eu sabia que tinha que continuar estudando. Eu não tinha noção onde eu ia chegar, mas sabia que ia chegar em algum lugar. Né? Isso. Acredito que a educação ela é de extrema importância e a vinda da Lei 12.711 em 2012, que são, né, as cotas, o sistema de cotas, eu acho que foi um marco, é um marco de vitória, de início de um progresso nesse sistema tão desigual. E aí, gostaria de saber qual a sua posição sobre as ações afirmativas como um todo, porque a gente sabe que são cotas sociais, raciais, né? E levando em consideração tudo isso, qual a sua posição, a sua visão sobre as ações afirmativas? Penso que as ações afirmativas elas são necessárias e urgentes. Elas devem ser mantidas, né? Mantidas e ampliadas. A legislação de 2012 foi uma legislação muito importante para as universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas, federais. Naquela ocasião, eu era pró-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, eu era pró-reitor de extensão. Eu participava do Conselho Universitário. Então, naquela ocasião, a implantação da lei previa que a universidade deveria implantar 50% das cotas, né, para negros, negras, né, oriundos das classes populares, enfim, indígenas, e no mínimo 12%, 12,5%, né, no mínimo 12,5% ou até 50% das vagas nas universidades. E eu lembro que eu estava no conselho universitário e um professor, eu não lembro agora o nome dele também, se eu lembrasse, eu não poderia falar, mas infelizmente, professor também do conselho universitário, ele disse que a universidade deveria, à luz da sua autonomia universitária, artigo 207 da Constituição, ela deveria não aceitar a lei de cotas na instituição. Porque, na ocasião, nós estávamos debatendo se aceitaríamos 12,5% das cotas, não. Mas 12,5% era o mínimo. Não haveria necessidade nem de debater, era simplesmente implantar. Né? Mas ainda estava aquela discussão. E o professor disse que, à luz da autonomia universitária, nós deveremos rejeitar essa legislação, não aceitar cotas para negros e tal, porque isso vai ser muito ruim para a Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu falava muito pouco no conselho universitário, mas se for fazer um rastreamento nas atas do conselho, provavelmente alguém vai encontrar uma fala que eu fiz lá. Eu disse, olha, o professor tem razão. A universidade realmente, à luz da sua autonomia universitária, prevista na Constituição Federal, fazer ou repensar as cotas para negros na UFPE. Mas ela deve arcar, né, buscar um amparo na Constituição, não para rejeitar, mas para ampliar, ao invés de implantar 12,5%, implantar as 50% das vagas. Sim. E aí eu dei um depoimento que foi o seguinte, eu sou professor minha formação profissional em educação física, meu depoimento lá no dia. Eu fiz uma faculdade privada, fui o último a ser chamado, na última chamada da instituição universitária, na época faculdades, hoje é uma universidade particular ainda. Eu me considero um dos melhores professores desta universidade. Se eu tivesse a oportunidade de ter sido aluno, estudante desta universidade, eu estaria muito mais longe onde eu estou hoje. Foi esse meu depoimento.
2 dias depois, ou no dia seguinte, eu fui chamado a atenção pelo reitor porque eu fiz essa fala. Ele disse para mim, olha, a gente não combinou que você faria essa fala. Ele disse, também ninguém combinou que nós iríamos discutir alguma coisa que está prevista em lei, para implantar as cotas, né? Então, as cotas, elas são importantes, urgentes, necessárias, devemos ampliar. Se a legislação era de 2012 e previa 10 anos de implantação da lei, 2022 provavelmente já está aí na emergência dessa lei ser revogada, não sei o que vai acontecer, né? Isso é um exemplo. Um outro exemplo é que aqui ali em debates a gente tem falado da lei do boi. A lei do boi foi uma lei que foi revogada, me parece, em 85, por José Sarney, porque a lei do boi previa cotas para filhos de fazendeiros para estudarem agronomia e veterinária. E essa legislação perdurou, me parece, mais de 20 anos. Então, por que a lei do boi foi sancionada, demorou tanto tempo, e ninguém reclamou, ninguém questionou? E uma vez que a lei de cotas para negros, indígenas, oriundos das classes populares, ela foi questionada, e até hoje ela ainda é questionada, né? Então, esse foi o meu posicionamento no Conselho Universitário naquela ocasião. É verdade. Considerando que as ações afirmativas são uma forma de inclusão social, acredito que o professor pode deixar uma dica para os negros em formação, no processo de formação profissional e acadêmica. Qual seria a dica que você deixa para esses jovens, né, para essas pessoas, na verdade, que estão na luta aí, dentro da sua formação profissional e acadêmica? Que você Muito bem, Paloma, porque, assim, você fala em ações afirmativas, é maior do que a cota, né? A cota é um momento, é uma instância. Eu acho que ações afirmativas é uma coisa mais ampla, né? Então, eu diria o seguinte, que nós, negros, negras, quem está em formação, tentando entrar na universidade, espero que entre na universidade, enfim, uma vez estando nesse ambiente, que é um ambiente de poder, de disputa pelo conhecimento, onde nós travamos todos os dias uma luta pelo, não controle do conhecimento, mas pela produção do conhecimento, que esses negros e negras, eles possam, na medida do possível, ter um esforço concentrado para debater sobre as questões do negro, da negra na sociedade brasileira. E, uma vez estando nesse espaço de poder, possam disputar com competência os editais, possam disputar as bolsas de estudo, possam disputar as dissertações, produzir dissertações e teses, as pesquisas relacionadas às questões étnico-raciais. Porque se nós não fizermos isso com a experiência que nós tivemos, que nós temos, é claro, todo mundo pode pesquisar sobre esse assunto, mas é muito importante que nós possamos pesquisar isso com autenticidade, com autonomia, né, com responsabilidade. Quando eu fui pró-reitor, à luz dessa ideia das ações afirmativas, nós lançamos um edital, que foi um edital ético-racial, de publicação de pesquisas, de livros, enfim. Nós publicamos 32 exemplares, 32 títulos, né? Na verdade, 32 títulos relacionados às questões étnico-raciais. E aí nós tivemos participação de vários pesquisadores do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, aqui também, claro, de Pernambuco e outros lugares, para tratar do assunto étnico-racial, especialmente sobre o negro. Se você fizer uma busca nas universidades no período de 2012 a 2015, 2014, 15, você vai encontrar o maior número de títulos publicados nas universidades públicas federais brasileiras. Você vai encontrar na Universidade Federal de Pernambuco, quando eu estive à frente da Pró-Reitoria de Extensão. Então, essa foi uma ação afirmativa muito importante, onde tivemos a concentração, em um só momento, do maior número de assuntos relacionados às questões étnico-raciais no Brasil. Então, a dica que eu dou é essa: vá produzir sua dissertação, sua tese, sua pesquisa, seu TCC, mas sempre fazendo uma reflexão acerca da posição, da participação do negro na sociedade brasileira. Vá fazer, por exemplo, uma discussão sobre um seminário. Tente puxar a discussão étnico-racial. Vá fazer uma discussão num seminário, qualquer que seja, um debate, qualquer momento da universidade que você estiver, tente puxar o assunto étnico-racial, se posicione em relação a isso. E isso é muito importante
para que a gente não fique à margem totalmente desse debate acadêmico também. Então, e uma outra é se esforçar, disciplina para que não perca de vista a sua formação profissional, né, como negra ou negro, a sua formação profissional, e avance na sua formação, digamos, continuada, nível de mestrado, de doutorado, e tente, na medida do possível, ocupar os espaços importantes, espaços de decisão, ou seja, espaços de poder mesmo, seja dentro da universidade, seja fora da universidade. Essa é a dica que eu dou. Professor, em nome da Comissão de Igualdade Racial da OAB Olinda, eu agradeço a sua participação, acredito que esse momento de fala pegar bastante a todos que vão estar ouvindo, né, e podendo refletir um pouco mais sobre esse processo que nós negros passamos todos os dias, e acredito que a educação realmente sempre vai ser a melhor opção para que haja uma igualdade em sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paloma, e parabenizo o trabalho da OAB, a seção Olinda e, sobretudo, a Comissão de Igualdade Racial, que está discutindo as questões étnico-raciais. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, boa sorte e sucesso. Obrigada.